Preservar a arte também é uma forma de arte. Trabalhar em um museu requer um olhar singular e um apego à missão a qual escolheu. Ser museólogo é testemunhar a história e garantir que as futuras gerações conheçam o nosso passado melhor do que nós mesmos. O trabalho de museólogo é ajudar no trabalho técnico do dia a dia do museu. Então, tanto na gestão, tanto na preservação do acervo, quanto na documentação, quanto na comunicação, que é feita a partir das exposições. Então, o museólogo ele trabalha na cadeia operatória do museu, que a gente chama, como é que o museu atua? Ele atua sobre os objetos a partir de um processo de musealização. O que é isso? Musealização é toda essa cadeia operatória do objeto que chega. Então ele chega, ele é feita a documentação de doação, ele é pesquisado, ele é feito toda de onde é que veio, o que significa, quem produziu, qual que é o contexto, para que ele foi usado, qual que é o histórico do uso, qual que é a natureza material desse objeto e o que ele representa. Feito isso, a gente vai para a parte de cuidar do objeto, cuidado no sentido de preservar. A gente vai embalá-lo, deixá-lo guardado e acondicionado na reserva técnica, ou a gente vai expor para a população. Aí, qual for o destino, depois disso a gente tem a parte de comunicação, que é o que a gente está vendo aqui, dispor o objeto para que ele possa ser visto e possa ser comunicado, para as pessoas possam ter acesso. E aí também o museólogo atua nessa comunicação, ou seja, como é a melhor forma de dizer sobre esse objeto, ou que questões podemos trabalhar e desenvolver a partir desse objeto. É lógico que o museólogo vai atuar com o curador, ou às vezes o museólogo vai ser o curador, quando a gente tem essa figura institucional, e a partir daí a gente apresenta para o público esses objetos e esse acervo. Então, essa é a atuação do museólogo no museu. É importante preservar a arte sacra porque a arte sacra faz parte do nosso universo, da nossa cultura. Se a gente... o museu, tudo que é humano tem espaço nos museus. E se a arte sacra ela é presente no nosso dia a dia, se a gente tem uma imagem de um santinho, ou se a gente tem um crucifixo, um terço que a gente guarda, tem valora, esse objeto ele é passível de vir a estar dentro de um museu, porque o museu trata de coisas do humano. Então, se a gente é religioso, essa religiosidade também pode estar no museu. E o museu vai tratar de informar. Lógico que a gente brinca que no museu o santo não recebe mais as orações, porque eles perdem a função de uso e ganha uma função nova de informar sobre o uso, sobre como esse objeto chegou, a importância desse objeto, qual que é a característica que difere esse objeto dos outros. Então, no museu, ele vai ganhando essas camadas que a gente chama de valores, que faz esse objeto ser um objeto único e para ser preservado, para a memória das futuras gerações. Então, às vezes, as pessoas não sabem o que é um presépio, a geração atual, mas ela pode conhecer o que é o presépio, qual que é a origem, como foi, visitando no museu. Eu escolhi ser museólogo porque eu gosto, primeiro, de trabalhar com patrimônio. Então, o patrimônio dentro do museu é um patrimônio que a gente preserva para o futuro, para as futuras gerações. É a nossa contribuição que a gente dá para a humanidade. Então, cada um tem um médico que cuida das pessoas, o museólogo vai cuidar da materialidade para nossa história e para nossa memória.
O trabalho de preservação vai além de apenas manter as obras intactas. Se trata de aprender sobre elas, suas características únicas e o que isso diz sobre o que fomos e sobre o que seremos. Junto com diversos outros escultores que atuaram no Brasil no século XVIII, Aleijadinho, a gente tem essa imagem, também uma outra de Santana, que foi produzida, foi adquirida pelo acervo, pelo Estado, para formar o acervo do Museu de Arte Sacra, isso quando o museu foi criado, e ela traz um pouco dessa produção artística rica. O século XVIII foi muito importante para a produção da arte sacra no Brasil, principalmente, e Portugal também. Então a gente tem arte sacra através dos séculos, o início, passando pelas primeiras imagens que foram trazidas de Portugal para cá e produzidas no Brasil a partir do barro. Então você tem algumas obras emblemáticas do Frei Agostinho de Jesus e Frei Agostinho da Piedade. Então, passando pelo século XVII, por essas obras produzidas em barro no século XVII, a gente chega no século XVIII com o boom da produção da imaginária. A partir de a gente tem imagens sendo produzidas de norte ao sul do país, várias escolas que a gente chama de escolas regionais, Escola da Bahia, Escola Mineira, Escola Fluminense, Escola São Paulo também produziu, mesmo que em barro e alguma produção também em suporte de madeira. A gente tem essa riqueza toda do século XVIII aqui nesse pedacinho da exposição que conta um pouco da produção mais atuante da arte sacra, que foi no período barroco.